É o nome do nosso Deus. Nós sabemos que Deus é vivo. Deus é real. Sabemos que o nosso Deus, Ele é de todos os tempos eterno. É verdade, Jesus. Sempre eu digo, Deus, o Altíssimo, Ele não tem genealogia. Ele não tem pai, Ele não tem mãe, né? Mas, pela sua palavra, gerou filhos. Ao que crê em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E perseverar até o fim, será salvo. Foi para isto que Deus ungiu a Cristo. E do seu Espírito sobre ele e ungiu para anunciar as boas novas. E libertar da prisão os cativos, presos pelo pecado. Aleluia. Não é uma prisão feita por mãos humanas, mas uma prisão que o próprio pecador fica preso, enlaçado pelos próprios pecados. Nesta tarde, em que foi feita a leitura oficial, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Que é a parte A das letras sagradas deste versículo. O profeta já profetizava acerca de Cristo, de Jesus Cristo. Nós sabemos pela palavra que quando Cristo foi crucificado, seus braços estendidos na cruz para ser cravado. Hoje não se encontra mais Cristo crucificado, mas a mão de Cristo, a mão do Senhor ainda está estendida para alcançar almas viventes, não mais quem já está no sepulcro, não mais quem já faleceu, foi a óbito, mas aos que vivem em trevas neste mundo de horror. A mão do Senhor está estendida em direção daqueles que são predestinados à salvação eterna. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. E ele foi morto, crucificado, para que o mundo se reconciliasse com ele. Aleluia. Ele olhava dos altos céus para a baixa terra e não viu sequer um justo. Não viu um que fizesse o bem. Não encontrou um que entrasse em juízo com justiça. Como falou aqui no versículo 4, acho que é o 4. Aleluia. Por causa do pecado. Pois o pecado é uma barreira tremenda. É uma barreira cruel na vida de um ser humano com o seu Criador. Quando ele diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, fala em seguida que os seus ouvidos também não estão agravados. Que quer dizer assim, ele não é surdo. Mas ele vira o rosto. Lá no contexto fala que o Senhor não está contemplando. Se ele diz em outra parte que a pecador ele não ouve, mas aquele que teme ao Senhor, a esse ouvirá. E quem é que teme a Deus? Quem é que teme ao Senhor? Esse que ainda está de mão estendida. É o verdadeiro cristão.
Se tem verdadeiro, tem o falso, né? O verdadeiro cristão teme a Deus. Embora com algumas falhas, alguns deslizes, mas sendo até surpreendido em algum pecado, como diz o apóstolo Paulo, filhinhos, se vocês forem surpreendidos em algum pecado, o que ele quer dizer? É o mesmo que dizer assim, recorra a Cristo, recorra ao justo, ele é o nosso advogado. E o sangue que ele derramou nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é quem purifica, é quem limpa, branqueia as vestes espirituais do ser humano temente a Deus. Os seus ouvidos agravados por não ouvir as vossas súplicas, as vossas orações, é por causa do pecado. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E é mentiroso mesmo. Aí fica um pouco, precisa ter Jesus na vida para entender essa parte. Se o Senhor diz assim, aleluia, até me fugiu, glória a Deus. Deus não ouve a pecador, não ri não nisso. Deus não ouve a pecador. Só que pelo nosso, assim, pouquinho entendimento, né? Pouquinho. Se ele não ouve o pecador, é no sentido de não atender. É no sentido de responder sua oração. Porque ele não é surdo. Ele ouve até o íntimo dos nossos pensamentos. Imagine se falarmos. Ele não ouve no sentido de não querer responder porque está em pecado. Mas no momento em que há arrependimento, no momento em que há uma conversão, embora mínima, a metade, né? 35 pecados por dia. Eita Jesus! E aí, 16. Não, 17. Que dá 34, né? 17 vezes dá 35, né? Acho que eu estou fazendo certa conta. Ele usa de misericórdia, porque está vendo o seu coração começando a se derreter, a se desmanchar em arrependimento. Ele é amoroso. Ai, se não fosse, não sei nem o que seria dando na luz. Eita Jesus, e se o cesto não fosse furado, era multidão de falhas. Aí junto com o pecado original, que é conduzido pela velha natureza, este eu, sem querer descer, sem querer se humilhar, este é o mal do pecador. Aleluia. Mas, arrependeu-se, e às vezes derrama lágrima quente, quando nasce um arrependimento dentro do coração da gente, que comigo já aconteceu. Né? Aí vem aquele desejo de chorar, de joelho na presença do Senhor. E chora mesmo, viu? Não tem quem se segure, não. Lembrei até do irmão que foi se despedir de Jesus. Tu te lembra, irmã Imaculada, que eu contei? Foi verdade, história verdadeira, né? Ele era... Vou até contar aqui um pinguinho. Aleluia. Fazer aqui uma pausa. Ele era bem arranjado. Tinha pano para as bandas que nem de Rio Cearense. Tinha condição financeira bem... E quando ele não tinha, já foi na vida, né? Muitos barcos e muita... Como é que a gente diz? Mercadoria. É assim? Muita coisa, sacas de embarcação, né? Nos barcos. E levava e voltava. E muita coisa que ele conduzia para outros lugares, né? Nos barcos que ele tinha. Não era só um barco, nem dois, nem três.
Foi verdade, viu? E entregou a vida a Jesus. Eita, Quando ele entregou a vida dele a Jesus, também não entregou os barcos, né? Se ele tivesse entregue os barcos, entregou a sua vida, ele né? entregou a vida dele a Cristo. E com pouco tempo o negócio foi desandando, desmoronando, dando de ré, né? E barco afundava. E às vezes quando afundava entrava muita água e as mercadorias ficavam em nada. Né? Arroz, farinha, essas coisas assim, açúcar. Só faz muitos anos. Né? E já foi que me contaram quando eu viajei fazendo a obra missionária aí pelas cidades aqui nesse Brasil. E a gente ouve muito testemunho verídico, coisa real, coisa gloriosa. Acrescenta tanta fé da gente, né? A minha acrescenta, né? E a minha também. Aí, irmãos, os barquinhos dele começavam a afundar. Aí, pronto, agora eu fui ser crente em Jesus. Eu acreditava, mas eu não queria. E agora está acabando tudo. Minhas mercadorias, ele muito angustiado, desesperado. A confundir. A esposa dele costurava, ela era costureira. Filha, eu vou me trancar aqui neste quarto. Os barcos dele, se tinha 2 ou 3, era muito, porque ele tinha muito barco. Eu tenho certeza que os irmãos que deram esse testemunho, e eles o conheciam, o servo de Deus, eles não iam inventar. Não é história de caronchinha, né? Eu vou entrar neste quarto e vou me despedir de Jesus. Está dando certo, não? Está acabando com tudo, está se acabando tudo. Quem chegar aqui, diga que eu não vou atender ninguém, que eu estou lá no quarto orando, me despedindo de Jesus. E ele ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. E ela ficou olhando, se despedir de Jesus, sim, não dá mais não. Está se acabando tudo que é meu. E foi depois que eu fui ser crente em Jesus. Aí ela concordou, né? Ficou costurando e tal. E ele começou a trancar lá no quarto. Aí disse que tinha um baú. Quem conhece o que é baú, né? Conhecia, Né? tinha um. Eu conheço. Aí ele se ajoelhou perto de um baú, trancar lá no quarto velho. Jesus, estou aqui de joelho. Eis-me aqui, Senhor. Vim para te dizer que eu não quero ser mais crente em ti. Está se acabando tudo, Jesus. Aí estava morrada. Lá no Maranhão chama morrada, nós chamamos de Maranhão. Dava morrada no baú. Jesus! Aí o negócio foi engrossando. E já passava a hora do almoço. E ele lá de joelho. E a esposa dele parou de costurar e ficou escutando a arrumação. Ele trancou por dentro a porta, né? E ele dava cada morrada no baú. Jesus! Eu não quero ser mais crente, Jesus. Eu estou me despedindo de ti, Jesus. Jesus, eu estou me despedindo de ti. E pouco no baú, velho. E mãe disse que o negócio engrossou. Ele já batia no baú, já era direto. Aí começou glória, glória, glória. Começou glória, glória, glória. Eita, Jesus. Não tem nenhum servo de Deus, nenhum servo de Deus que tenha coragem de se ajoelhar e dizer: Jesus, não vou ser mais crente em ti, não. Eu quero te deixar. Tá tudo errado. Meu filho não sai da droga. Olha aí que eu estou mexendo. O meu filho não sai da droga, o meu filho não deixa isso. Aí fica dizendo para Jesus que não quer mais ver. Está se despedindo, era uma despedida, irmão. E aí, glória, 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 foi batizado com o Espírito Santo. Aí começou a falar línguas estranhas, começou a falar novas línguas. E aí disse: Jesus, não tem quem consiga se despedir de ti. Porque tu não se despede de mim. E eu sempre digo: o Senhor não desiste de ti. O Senhor não desiste de uma alma. Enquanto Ele não voltar, está dizendo: vinde a mim, chegai-vos a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eis que a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar. Nem os meus ouvidos tapados, agravados, surdo, louco. Eita, retácia! Para que eu não possa ouvir. Mas só tem um porém,
amado ouvinte, que o teu pecado faz separação entre ti e o teu Deus, o teu Criador. É verdade, aleluia. Lança por terra o fardo Em pesado. nome de Jesus, meu Deus. Entrega teu fardo a Jesus. Essa Você está indo na harpa cristã? Dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. As trevas farão luz. O resto eu não sei. também não. Então, nesta tarde, o Senhor está com a mão, com o braço em tua direção. Ô, glória. Como é que eu posso acreditar que eu não estou vendo o Senhor, que eu não estou vendo Deus? Creia na palavra. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer no Evangelho de Cristo que estamos pregando. Por isso que o profeta Isaías era impulsionado pelo Espírito de Deus para dizer: quem deu crédito à nossa pregação? A nossa. Com quem ele pregava? Com quem ele anunciava a Cristo? Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? Creia no Senhor Jesus Cristo. Serás salvo tu. E vi uma multidão contigo da tua casa. Aleluia. Serás salvo tu e a tua casa. É a Bíblia que diz. É a palavra de Deus que diz, explicando bem certinho. Aleluia, meu Deus. O caminho para o céu é através de Cristo. Ô, glória. O caminho do céu para cima é através do Filho de Deus. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a entrada lá no céu. Só entra por ele. É verdade, ô, glória. Não existe quem possa substituir o sacrifício vicário de Jesus. Aleluia. Ele já nos substituiu. Verdade, aleluia. Sacrifício vicário, substituto. Ele nos substituiu. Nosso substituto Jesus. Livrou na luxa do inferno, do lago de fogo. Livrou a irmã Ana Leite, a irmã Ana Gomes, a irmã Imaculada, a irmãzinha ali que eu não me lembro o nome dela. Livrou a irmã Valdenice, a irmã Michele. E eu glorifico o Aleluia. Ele livrou a Ana Lúcia também. E todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. E a mão do Senhor estendida, Jesus. procurando as vidas que são dele, porque ele sabe quais são